Olá, querido aluno, querida aluna, vamos então iniciar a nossa primeira aula do módulo Comunicação Oral e Escrita. Esse módulo é muito importante para a gente começar a entender o porquê da necessidade de melhor comunicar escrevendo. Muitas vezes nós pensamos que a comunicação oral ela é igual à comunicação escrita, que eu posso me expressar escrevendo exatamente como eu me expresso falando. Só que há diferenças. Há diferenças fundamentais e isso também traz uma diferença naquilo que o destinatário vai entender. Se você não se expressar de uma forma característica e correta escrevendo, achando que você vai ter o mesmo resultado que se estivesse falando ao vivo, isso aí vai resultar muito provavelmente em ruídos, em falhas na comunicação e talvez você precise até de um retrabalho. Então, essa aula vem nos conscientizar, primeiro, da diferença que existe entre as duas comunicações. Sim, eu posso estar falando a mesma coisa, olhando para a pessoa ou apenas passando uma mensagem via e-mail, a mesmíssima mensagem, ou até mesmo uma mensagem via WhatsApp, a mesmíssima mensagem. Só que ela pode entender de duas ou três formas diferentes, se eu não entender que eu preciso de algumas estratégias e ferramentas para que essa comunicação por meio da escrita tenha o mesmo resultado que eu espero se eu estivesse falando diretamente com essa pessoa. E aí, esse módulo ele é um módulo conceitual, no sentido de... É um módulo em que nós vamos aqui pensar um pouco, né, refletir um pouco sobre a importância, né, dessa diferença entre a comunicação oral e escrita. E eu trago um texto aqui bem legal, né, de Luiz Fernando Veríssimo, um texto chamado Para Não Esquecer. É uma reflexão bastante interessante, não é? Que se coloca muito, já até um texto que já foi escrito há vários anos atrás, mas ele coloca-se cada vez mais importante no mundo, né, contemporâneo, no mundo que nós vimos aí cheio, né, repletos de informação. Então eu vou colocar aqui para você o texto, né, nós vamos ler aqui, né, e peço que você, à medida que for lendo comigo, vá refletindo, vá entendendo mais ou menos, né, nessa pegada da importância da comunicação escrita, não é? E também, obviamente, da oral. Para não esquecer, a escrita, ele começa o texto assim: a escrita deve ter nascido da necessidade de não esquecer. O primeiro pré-homem que pensou, preciso me lembrar disso, deve ter olhado em volta procurando alguma coisa que ainda não sabia o que era. Era um lápis e um pedaço de papel. Claro que para chegar ao papel e ao lápis, ou à bique, tivemos que passar antes pelo rabisco com carvão, na parede de caverna, pelo hieróglifo, no tabloide de barro, mas a angústia primordial foi a de perder o pensamento fugidio. Imagine quantas boas ideias não desapareceram para sempre por falta de algo que as retivesse na memória do mundo. A história da civilização teria sido outra se, antes de inventar a roda, o homem tivesse inventado o bloco de notas. As espécies que não desenvolveram a escrita valem-se da memória instintiva. O salmão sabe o caminho do lugar onde nasceu sem consultar um parente ou um mapa. Dizem que o elefante guarda tudo o que lhe acontece na vida, principalmente as desfeitas, na memória, mas vai pedir que bote alguma coisa no papel. Já o homem pode ser definido como um animal que precisa consultar suas notas. Nas sociedades não letradas, as lembranças sobrevivem na recitação familiar e no mito tribal, que é a memória ritualizada. Todas as outras dependem do memorando. E mesmo com todas as formas de anotação inventadas pelo homem, inclusive hoje, o notebook eletrônico, a angústia persiste. Estou escrevendo isto porque tive uma grande ideia para a crônica de hoje e botei a ideia no papel. Normalmente não faço isso porque sempre me esqueço de ter um bloco de notas ao lado para não esquecer nada e porque sei que se tivesse, a ideia viria no chuveiro, onde nenhum bloco de notas sobrevive por muito tempo. Mas desta vez a ideia coincidiu com a proximidade de um papel e um lápis e anotei uma frase que me faria lembrar da ideia. A frase é: conhece-te a ti mesmo, mas não fique íntimo. Está aqui na minha frente e eu não tenho a menor ideia do que ela devia lembrar. A ideia se foi, ficou a frase inútil. E esta sensação de que nossas melhores ideias são as que a gente esquece. Olha que interessante, não é? Ele está trazendo aqui uma reflexão nesse texto de como o homem se diferencia dos demais seres, né, por ter a necessidade de registrar aquilo que ele pensa.
né? Muitos dos animais aí que a gente conhece, eles têm uma forma de agir instintiva, justamente, né, carregando ali aspectos peculiares de cada espécie. Mas eles não precisam anotar nada para poder seguir a vida deles. Mas o homem, né, ele precisa o tempo todo de registro. Ele precisa o tempo todo colocar no papel aquilo que ele precisa ou se preparar para falar, ou aquilo que ele já quer falar, ou aquilo que ele falou e precisa ser registrado. Então, o texto vem trazendo a gente a importância que, mesmo que nós tenhamos nossas memórias, mesmo que nós saibamos nos expressar muito melhor, obviamente, do que os demais animais, mesmo que nós tenhamos feito grandes descobertas durante a nossa história, né, a história do homem, certamente se a escrita tivesse sido descoberta bem antes, não é, talvez muita coisa seria diferente no mundo de hoje. E nós vivemos num mundo onde cada vez mais a informação é grandiosa. Cada vez mais eu preciso registrar, ler aquilo que está passando por mim e tentar assimilar aquelas ideias para a partir daí montar as minhas. E também são ideias que cada vez são muito mais rápidas, muito mais fugazes. Eu preciso registrar, eu preciso passar um WhatsApp muito rápido, eu preciso agora, lembrei que eu tenho que passar um e-mail, lembrei que eu preciso reescrever aquela matéria que me passaram, aquele texto que me passaram, que tem que ser agora, ou então tem que ser daqui a 10 minutos. Então cada vez mais o homem está preso à necessidade de registro daquilo que ele quer passar. Daí que vem então a importância, né, de aprendermos a nos comunicar. Veja que nessa crônica é interessante, né? Ele lembrou, né, veio a ideia de escrever algo, passou essa ideia por uma frase, mas depois, né, fugiu ali aquilo que ele queria falar, né? De repente, se naquela hora tivesse um papel, ele não teria anotado só a frase, mas tudo que ele estava pensando a partir daquela frase falar. Mas ele estava no chuveiro, então saiu dali e já esqueceu aquilo que ele queria falar. Então, nós temos a necessidade de registrar isso, de registrar a comunicação. Para quê? Né? Para que a gente possa, né, viver como sociedade. E uma sociedade informatizada, cheia de informação, está cada vez mais necessário. Agora, ter a necessidade de escrever significa, e fazer a escrita, e executar a escrita, significa que tudo que eu quero passar como mensagem vai ser bem passado, mesmo sabendo escrever, mesmo sendo letrado? Nem sempre, né? Nem sempre. Muitas vezes eu escrevo e não falo nada. Ou escrevo e quem leu não entendeu. Então eu preciso, sabendo da importância da comunicação escrita para a nossa vida, eu preciso então agora entender que de repente é interessante procurar ferramentas que eu possa melhorar a comunicação que eu quero passar por meio da minha escrita, né? E aí tem essa figurinha aqui que a gente traz, né, duas pessoas se comunicando, o cara, né, que é o remetente da informação, ele fala, você vai ser promovido. E lá do outro lado nós temos aí o destinatário, né, que entendeu outra coisa totalmente diferente. Porque entre o remetente e o destinatário, nós temos algumas variáveis, alguns requisitos importantes, né? A gente tem aí o meio, né? Como é que eu vou passar essa mensagem? Você vai ser promovido. Vai ser só falando? Vai ser escrevendo? Vai ser por meio de um terceiro, né? E a mensagem é aquilo que eu vou falar, é aquilo que eu quero passar para o outro. Será que essa mensagem que eu quero passar também está sendo escrita da forma que o outro vai entender? E aí, se eu não cuido da mensagem em si, se eu não cuido do meio por onde essa mensagem vai transitar, até eu chegar ao destinatário, muito provavelmente o que vai acontecer é um ruído. Aliás, eu vou abrir espaço para ruídos de comunicação. E o que está aqui na figura, apesar de parecer esdrúxulo, mas é o que no cotidiano mesmo a gente vê acontecer, não é? É o que no cotidiano a gente vê acontecer. Na figura o cara diz, você vai ser promovido. O destinatário entendeu, meu Deus, vou ser demitido. Ou seja, muito provavelmente o meio foi errado. Ou a mensagem foi passada de uma forma totalmente diferente. Eu posso dizer para você o seguinte, olha, cara, você vai ser promovido. E você entender, caramba, eu vou ser promovido. E eu posso dizer a mesma coisa até com um tom irônico.
e você entender que, na verdade, você vai ser demitido. Então, o meio, a forma e a própria mensagem em si precisam ter o mínimo de cuidado. Para quê? Para que ruídos não existam e o destinatário receba a mensagem da forma melhor possível, mais parecida possível do que aquilo que o remetente quis passar. Isso acontece tanto na linguagem falada como na linguagem escrita. Só que na linguagem falada, os ruídos tendem a ser menores. Tendem a ser, não vou dizer que são necessariamente menores, mas tendem a ser bem menores do que na comunicação escrita. Eu passar essa mensagem por alguém, por e-mail, via WhatsApp, pode sim ter o efeito, mas eu posso estar ironizando, escrever, a pessoa não entender que eu estava ironizando, porque está no escrito, você vai ser promovido. Ah, beleza, que massa, vou ser promovido. Mas na verdade era uma piada que eu estava falando, mas na forma de escrever, não coloquei nenhuma aspas, o cara entender que na verdade estava dizendo o contrário. Então é importante, né, entender essas diferenças e também lembrar que comunicação é comunhão, né? Comunicação é justamente um entrelaçar entre o destinatário e o remetente, de forma que a comunicação, né, a mensagem seja passada da melhor forma possível. E aí a gente traz aqui três conceitos diferentes, né? Linguagem, né? Você vê a linguagem, a língua e a fala. São três coisas que se comunicam, que se conectam, mas têm suas diferenças, né? A linguagem, não é? A linguagem é a forma como eu vou falar. A linguagem é o meio como eu vou trazer aquilo que eu quero passar. Na verdade, a linguagem é a forma. A língua, quando eu falo em língua, a língua ela pode ser a língua portuguesa, pode ser a língua inglesa, pode ser o árabe, qualquer outra língua, né? A língua é exatamente o instrumento, né, em que um remetente e o destinatário precisam ter em comum para que essa mensagem possa ser entendida. Eu não vou falar para o americano algo em português, ele não vai me entender, né? A linguagem é a falada, mas a língua é diferente. E a fala é uma das espécies do gênero linguagem, né? Então, quando eu falo, eu estou utilizando a língua portuguesa, né? Eu estou, então, usando uma espécie da linguagem que pode ser fala, pode ser escrita, mas quando eu falo, estou usando uma espécie do gênero linguagem, usando o meu meio, que é a língua, para passar uma mensagem. Esses três conceitos são importantes, né, lembrar, porque quando a gente vai para a escrita é outra forma, outra espécie de expressar minha língua, né? É outra espécie do gênero linguagem. E aí temos diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita, que era justamente o que eu queria chegar aqui nessa reflexão que a gente está fazendo, né? Na linguagem oral, o falante e o interlocutor estão face a face, né? Mesmo contexto, participando ativamente do processo. É que você pode ver aqui, né, no slide, tá certo? Então, linguagem oral, o falante e o interlocutor estão face a face, mesmo contexto, participando ativamente do processo. Eu estou vendo você está me vendo. Nós estamos conversando. Gestos, expressões faciais, postura corporal, entonação, complementam e individualizam a mensagem. Ou seja, a forma como eu falo, as expressões faciais, a postura do meu corpo influenciam muito nessa mensagem, quando a fala está sendo utilizada, para a interpretação do destinatário. E fica muito mais fácil, olhando o outro na conversa, né, face a face, tete a tete, você entender aquilo que ele quer passar. Quando eu vou para a linguagem escrita, aí eu tenho que fazer uma compensação. O texto ele tem de compensar a fala, né? Por quê? Porque no texto eu não tenho gesto, não tenho expressão facial, não tenho postura corporal, não tenho entonação. E tirando esses elementos da comunicação, pode haver diversas interpretações para uma mesma mensagem. Por isso que o texto precisa, de algum modo, compensar a falta desses elementos, organizando a mensagem de forma clara, coesa, coerente, enfim, né? De forma inteligível. Então, essa é a diferença fundamental aí, gente, fundamental, né, entre essas duas espécies do gênero linguagem, não é? A oral e a escrita. Na oral, não esqueçamos disso, né? Só para a gente reforçar, eu tenho elementos que me auxiliam no meu comunicar. Gesto, expressão facial, postura corporal, entonação.
Na escrita, não. Mas eu preciso passar aquela mensagem. Eu preciso dizer o que eu quero dizer. E eu preciso que a pessoa entenda exatamente aquilo que eu estou querendo falar. Para isso, o meu texto precisa ter clareza, precisa ter coesão, precisa ser coerente e precisa ser inteligível. Então, é importante a gente ter essa consciência, né, na hora aí de escrevermos. E aí a gente fecha essa aula, né, com essa outra reflexão de Edward T. Hall, que diz que é essencial aprendermos a ter as comunicações silenciosas com tanta facilidade com as impressões faladas. É exatamente isso que eu acabei de dizer, não é? A gente consegue expressar nossos sentimentos com as impressões faladas. E o que esse pensador diz é que, do mesma forma que a gente tem essa facilidade de passar a nossa mensagem com impressões faladas, é essencial que a gente aprenda também a que nossas comunicações silenciosas, ou seja, a escrita, tem essa mesma facilidade. E na próxima aula a gente vai avançar nesse sentido, né? De analisar mais essas questões relacionadas à diferença entre a comunicação oral e escrita, para que mais na frente você, já conscientizado dessa importância, comece a elaborar, pensar os seus textos dessa forma. De que forma eu posso compensar, né, as minhas expressões, como eu agiria comunicando essa mesma coisa frente à pessoa, uma pessoa que está do outro lado do mundo, né, e que não está me vendo, e que eu preciso passar essa mensagem por escrito. Então, essa é a missão aí do nosso próximo blog, da nossa próxima aula. Beleza? Grande abraço e até lá. Valeu!